Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio Espada Figueiredo. Bom dia, amigos. Satisfação falar com vocês mais uma vez. Hoje é uma manhã de quinta-feira, 22 de agosto, nublado aqui na região metropolitana do Rio. Eu peço desculpa porque eu estou no trânsito, se tiver algum problema na comunicação, tá? E a gente volta a falar, fazer a nossa consultoria em economia diária. É contigo, Antônio. Vamos então ao destaque aqui do Almir Cesar Filho. O primeiro destaque: governo acena para criar mais imposto. Novo tributo será nos moldes da extinta CPMF. Por favor, Almir. Antônio, diferente do que foi prometido durante a campanha eleitoral e mesmo durante quase todo o primeiro semestre, o governo, prometendo não criar novos impostos, parece que já trocou o discurso, né? Em breve, o brasileiro poderá ter mais um imposto na sua já grande lista de tributos que paga. O surgimento de um imposto sobre transações financeiras, parecido com a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, criada no governo de Fernando Henrique Cardoso e depois extinta. Está no radar do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele afirmou ontem, quarta-feira, que encaminhará em breve ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária, mas não fixou a data. Nas palavras do ministro, o imposto sobre transações foi usado e apoiado por todos os economistas brasileiros do governo Fernando Henrique. O imposto tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa, ela põe dinheiro no caixa rápido. Ressaltou o ministro Paulo Guedes, são palavras dele, tá bom? Ele, na imprensa, disse que caberá aos parlamentares decidir sobre a criação do tributo. Quer dizer, ele que propõe, ele negocia com o Congresso a aprovação, mas que já transferiu, seguindo, parece, a prática do chefe dele, a responsabilidade para outro. Então, o que ele disse? Que a conversa toda sobre imposto, sobre transações, isso aí estava em um contexto que a gente ainda considera de desoneração da folha, que é opcional, afirmou o Paulo Guedes. Explicou que, para que ocorra a volta do tributo, haverá redução na tributação sobre a folha de pagamentos para estimular o emprego formal. Aí ele ainda emendou: se for baixinho o imposto, né, não distorce tanto a economia. Mas essa vai ser uma opção da classe política. Eles têm que decidir. Podemos propor uma desoneração forte na folha de pagamentos, a troca desse imposto. Se a classe política achar que as distorções causadas por esse imposto são piores do que os 30 milhões de desempregados em carteira de trabalho, eles decidem. É uma opção difícil, é um trabalho difícil, disse Paulo Guedes. É curioso, gente, que porque ele anunciou desde o final do ano passado, já no período de transição de governo, que não precisava fazer nada, bastava defender a reforma da Previdência. E esse, ao longo desse primeiro semestre todo, inúmeras vezes ele foi questionado pela imprensa, ou mesmo em reuniões empresariais, questionado quais eram as iniciativas que o governo poderia estar fazendo para diminuir o desemprego e retomar o crescimento da economia. Ele simplesmente dizia que a única política econômica era a reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência, praticamente, automaticamente, haveria a retomada da economia. E não foi isso que está acontecendo, né? Nós, aqui, dia a dia, a gente está falando isso, né? A gente está insistindo sobre essa questão, que é preciso uma política econômica em toda a sua dimensão, ao invés de ficar defendendo a reforma da Previdência, que era uma condição que não era suficiente para a retomada da economia, muito menos necessária, muito pelo contrário, né? O governo agora já se justifica na necessidade de fazer reforma tributária e privatizações. Por outro lado,
não fala nada sobre a taxa de juros, sobre a dívida pública, sobre o endividamento das famílias, que são medidas entre as quais que poderiam estar sendo feitas para ampliar o poder de compra das famílias, ampliar o poder do gasto público para a retomada de gastos sociais e investimentos públicos. Então, o governo agora está focado em fazer uma reforma tributária que, pelo jeito, na verdade, é criação de novos tributos. E ele insiste numa tese também, que é a desoneração da folha, que é, de uma certa medida, salário indireto do trabalhador, vai fazer com que as empresas sejam estimuladas a fazer contratações. Nós sempre enfatizamos aqui que redução do custo do trabalho não implica contratação de empregados. As empresas contratam funcionários à medida que, mais que proporcionalmente, esse funcionário a mais está resultando em ampliação do faturamento. Nesse momento, a economia está deprimida, o consumo está represado, as empresas vão converter a redução do custo da sua mão de obra em ampliação do lucro e não em contratação de funcionários. Certo? Isso é uma coisa básica que o Manual de Macroeconomia, coisa que parece que a equipe econômica fugiu do estudo, ensina. E também quem trabalha no mundo real da economia, no comércio, na indústria, na agricultura, sabe muito bem. Ao contrário dos membros da equipe econômica, que sua boa parte são grandes banqueiros, inclusive o próprio Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes deu essa entrevista após se reunir com os presidentes da Câmara, os deputados Rodrigo Maia, e do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e líderes partidários no Ministério da Economia em Brasília. O Rodrigo Maia, depois da reunião, disse que quando o governo encaminhar a proposta de reforma tributária, dará celeridade na tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e reabrirá o prazo de discussão em emendas. Segundo Maia, o texto do governo poderá ser incluído na proposta de reforma tributária que está em análise em comissão especial da Câmara dos Deputados. Nas palavras do Rodrigo Maia, estamos fazendo uma proposta tributária bastante conciliatória. Achamos que o governo federal tem que mandar a parte dele. E, naturalmente, o Congresso vai encaixar o resto, acrescentou Guedes. É curioso, gente. E aí tem um elemento, porque o Rodrigo Maia sempre foi contra a criação de novos tributos, e ele próprio está encaminhando uma proposta de reforma tributária fora do governo, inclusive apresentando, reunindo os textos que estão no Congresso Nacional já há alguns anos, tramitando, de vários autores diferentes, e apresentou essa agenda legislativa, e inclusive vem forçando o governo também a se posicionar com relação a isso. Vale lembrar que o Rodrigo Maia vem se postulando como uma figura pública dos interesses, uma defesa do liberalismo econômico, muito afinado com a classe empresarial, quando eu falo empresarial, os grandes empresários, porque não há nenhuma ação voltada ao micro e pequeno empreendedor de economia solidária, o agricultor familiar, quando apresentam propostas que se reúnem só com os grandes empresários, que não são o grosso das contratações. Lembrando que o que é o gerador de emprego na economia brasileira é de 7 a 8 de cada 10 empregos são o micro e o pequeno empresário. E, na verdade, essa também lembra um outro aspecto bem interessante, que a gente deve lembrar, é que, durante muito tempo, Rodrigo Maia foi sempre um baluarte crítico de várias iniciativas de criação de impostos, inclusive no tempo do governo do PT, defendeu o fim da CPMF. Vamos ver agora qual é a posição dele com a recriação desse imposto, que
Se, por um lado, ele é um imposto fácil de arrecadar, porque ele é cobrado automaticamente a cada transação financeira, ele é um imposto em cascata, porque a cada movimentação, né, a cada transação, ele é cobrado. Então, ao final da cadeia produtiva, aquilo se avoluma, né? Por isso que ele, por um lado, esse tipo de imposto CPMF, ele é elogiado, por outro, ele também é muito criticado, né? E é curioso que o Brasil é um país que boa parte dos impostos incidem sobre consumo e sobre patrimônio, mas não patrimônio, grande patrimônio. E também sobre renda, direto sobre a folha, cobrado direto na folha, direto no contra-cheque. Ao contrário de outros países, boa parte dos impostos é sobre grande patrimônio e sobre grandes rendas. E parece que a reforma tributária não vai mudar essa estrutura anormal que o Brasil tem. É isso, Antônio. Vamos ao segundo destaque que a gente separou para comentar aí. Registrando aqui rapidamente as participações, acompanhando aqui o Rodrigo Barinecheia, o Ricardo Pereira, a Cuica Blues, Graça Cordeira, minha irmã, um abraço, e também outras pessoas aqui, como a Deise Alvarenga. Vamos ao segundo destaque. Governo anuncia privatização de 17 estatais. A lista inclui Correios e Casa da Moeda. Por favor, Almir. Essa lista inclui empresas como a Eletrobras, a EBC, a Telebrás, a Codesp, a Engea, Terpro, Dataprev, CBTU, Trensurb, CEAGESP e CEASA Minas. Então, o governo anunciou ontem, no final da tarde, uma lista de 17 empresas que serão privatizadas. Embora ainda não haja, segundo alguns jornais, né, dados sobre quando as privatizações serão concluídas ou qual é a expectativa do faturamento do executivo. Então, ainda de acordo com as mídias, né, gente, a lista inclui, como eu falei, empresas como o Correio, a Telebrás, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que até agora não aparecia na lista do governo. E aí a Eletrobras, que já o governo tem, se anuncia. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a sugerir a privatização da própria Petrobras. Mas ainda de acordo com a Bolsonaro, a lista inclui empresas como o Correio, a Telebrás, que o processo era bastante longo de comunicação, né? E até agora vamos entrar no programa de parcerias de investimento para começar o processo de privatização. Começa com os Correios. Essa aí eu tenho de cabeça. A privatização dos Correios passa também, segundo decisão do Supremo pelo Congresso Nacional. Então é um processo longo, não é rápido. Disse o presidente Jair Bolsonaro. A ECT, né, a Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, tem uma origem com a criação do cargo de Correio-Mor das Cartas do Mar, lá em 1873. Em 1931, um decreto funde a Diretoria Geral de Correios com a repartição geral dos telégrafos e cria o Departamento dos Correios e Telégrafos. E a ECT, por fim, foi criada em 69 e é uma empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações, mediante a transformação da autarquia, que era o Departamento de Correios e Telégrafos. O Correio, gente, encerraram em 2018 com um lucro líquido de 171 milhões de reais. Recentemente, a empresa abriu um plano de desligamento voluntário, um PDV, que teve adesão de 4,8 mil funcionários. Em seu quadro geral, os Correios têm cerca de 105 mil funcionários. Ponto da lista é a Eletrobras, a maior do setor da América Latina. Sua capacidade geradora equivale a cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país. No segundo trimestre do ano, a empresa registrou lucro líquido de 5,5 bilhões de reais, um resultado 305% superior ao igual período do ano passado.
Em 2004, a Eletrobras foi excluída do Programa Nacional de Desestatização, PND. Ela foi incluída no governo FHC e acabou sendo adiada a privatização e, por fim, acabou não efetivando. E hoje, a União detém o controle acionário da empresa, com 53,9% das ações ordinárias da companhia. A administração federal é proprietária ainda de 15,5% das ações preferenciais, cuja maioria estão em mãos privadas. Outra empresa que está na lista é a Casa da Moeda, que foi fundada em 1694, para otimizar a circulação de moedas no Brasil. Atualmente está em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e uma capacidade instalada para produzir aproximadamente 2,6 bilhões de cédulas e 4 bilhões de moedas por ano. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai acelerar ainda mais as privatizações. As palavras do ministro: as coisas estão acontecendo devagarzinho. Vai uma BR distribuidora aqui, daqui a pouco vem a Eletrobras, a Telebrás, daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista. Amanhã deve ser anunciado umas 17, só para completar o ano. Ano que vem tem mais. Então, na lógica do Paulo Guedes, a privatização das empresas estatais durante o governo Bolsonaro não será limitada a essas 17. Guedes disse que o governo atingiu, em agosto, a meta de arrecadação de recursos com as privatizações, de 80 bilhões de reais estipulada para todo o ano de 2019. Na privatização, nós vamos acelerar, e nós achamos que vamos surpreender disso. Para comentar, né, é importante a gente registrar que o Paulo Guedes dizia que só a reforma da Previdência iria melhorar o cenário econômico do Brasil e permitiria a economia dos gastos públicos. Então, agora, ele já, como eu disse, já reafirmou a necessidade de fazer uma reforma tributária, que não é a reforma tributária que vai resolver o problema da injustiça tributária do nosso país, como também ele pretende privatizar muitas estatais que são estratégicas do ponto de vista econômico, algumas das quais geram de lucro anual muito maior do que provavelmente será o valor de venda dessas empresas, inclusive prejuízo para o contribuinte. E, por sua vez, são empresas que, de fato, se estão dando menos lucro do que o necessário, é por problemas de gestão, de politização da gestão. Né? Foram transformadas a cúpula dela em cabide de emprego. Não a empresa em si, porque são empresas compostas por servidores concursados. É curioso que você está colocando nesse bolo de empresas que em outros países jamais se pensaria em fazer isso, como a Casa da Moeda, né, que produz que tem, né, um tipo de produto, né, que é estratégico para o país, que é a moeda, né, que é coisa que é assunto, em muitos casos, tratado como segurança nacional, para evitar fraude, né, para fechar o serviço. E a Casa da Moeda no Brasil fica aguardando o Banco Central liberar, pagar a emissão de moeda, e hoje nós temos uma crise no comércio que não tem troco, porque simplesmente o governo não autoriza a Casa da Moeda, não paga a Casa da Moeda para emitir, né, novas moedas e cédulas e facilitar a circulação. Então, e a Casa da Moeda também emite diplomas, ela faz estelos, ela faz também aqueles selos de bebidas alcoólicas. Então, é uma empresa importante que jamais deveria ter sido colocada nesse rol, nem especulado. Uma empresa que não se pensa é empresas como o Correio, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem a West Post, uma empresa privada, e inclusive oferece serviços aonde as multinacionais de entrega não querem fazer, e muito pelo contrário, elas atuam, inclusive, contratando serviço da West Post, como acontece aqui no Brasil com os Correios, né? Empresas como FedEx,
HDL, entre outros, né, contratam serviço dos Correios para fazer entregas em determinados locais. O que falta hoje é ter uma empresa de Correios equipada e com funcionários no número suficiente e preparados para fazer um serviço de qualidade ao cidadão, ao consumidor que contrata ela, né? E mesmo a lógica primordial das empresas estratégicas não é o lucro em si, mas o valor do lucro que está sendo gerado na União é importante. Agora, um último dado, se esse ano já foi arrecadado 80 bilhões com privatizações, é preciso lembrar quanto é consumido hoje com o pagamento da dívida pública. Uma dívida pública no Brasil que não é auditada como manda a Constituição, que tem operações que são consideradas ilegais, uma verdadeira agiotagem, e que acaba consumindo 40% do orçamento público. Então, cada R$10 que o governo arrecada da gente, consumidor, a gente contribuinte, 4 é dado para os banqueiros sem nenhuma reversão para a sociedade, né, com gastos com saúde, educação, e nem novo empréstimo foi contraído junto aos bancos para que pudesse gerar esse endividamento. Então, na verdade, é um endividamento de maneira praticamente igualada às operações de agiotagem. Então, é preciso a gente questionar, privatizar para quê? E obter os recursos para quê? Então, está aí o nosso segundo destaque, Antônio, que eu queria registrar aí com aqueles que participam da nossa consultoria diária. Antônio, é contigo. Tem uma participação aqui da jornalista Deise Alvarenga. Posso ler, Almir? Pode. Ela diz assim: acredito que a privatização dessas empresas públicas não é sinônimo de melhora de serviços essenciais, como saúde e educação. Para mim, o dinheiro é dinheiro para engrossar os cofres públicos, para bancar, é dinheiro para engrossar os cofres públicos, para barganhar com políticos corruptos. Estou errada? Ele está perguntando aqui. Não, a Deise está corretíssima. Vale lembrar o quanto o governo liberou de emendas parlamentares esse ano para aprovação, por exemplo, da reforma da Previdência. Então, o governo quer economizar privatizando, mas, por outro lado, está gastando em quê? Exatamente esses recursos. E essas emendas são emendas em quê? É para serviços públicos, em comunidades carentes, para projetos de infraestrutura, melhoria de esgotamento sanitário, rodovias, nada disso. Então, aonde está sendo economizado? E a outra coisa que você falou, privatiza e não melhora os serviços, né? O maior exemplo é telefonia, energia, aumenta as tarifas de maneira brutal e o serviço não acompanha, né? A qualidade do serviço não acompanha a privatização, né? Então, as empresas privadas no Brasil deitam e rolam, né? O sistema de regulação e de defesa do consumidor é muito débil, né? Proporcionalmente débil, ou leniente com as empresas, né? E, no final das contas, resulta num serviço de baixa qualidade e é claro, com tarifas altas, né? Vis-a-vis, né, ao padrão internacional. Então, o modelo de privatização no Brasil, até hoje, de Fernando Collor, passando por FHC e pelo governo Lula, Dilma e agora Temer e Bolsonaro, pelo jeito, também estão calcados nessa lógica, que é simplesmente transferir para o mercado a operação desses setores da economia, desses negócios, sem nenhuma vantagem ao consumidor e ao contribuinte. Antônio, você. Ok, Almir, muito obrigado aí pela sua participação. Logo mais tem Economia Fácil, versão estendida. Isso, Antônio. À noite a gente vai
às quintas-feiras, da nossa live, 1 hora de programa, debatendo com vocês um tema e pretendo tratar hoje a questão das privatizações, né? O anúncio das 17 empresas e qual é o impacto na economia. Tá bom? E também, ao final do programa, eu vou fazer uma resenha de um livro de economia para o nosso público, como a gente vem fazendo nos últimos programas. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, e até mais tarde, na nossa live. Um abraço. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.